Fala galera, tudo bem? Então, tô passando por aqui só para fazer essa revisãozinha com vocês, tá? Como tá rolando esse feriadão por conta do coronavírus, eu imagino que não vai dar para a gente corrigir toda essa revisão, beleza? Então, para garantir que vocês vão ter o conteúdo, eu preferi gravar, né, e postar na internet só para garantir, tá bom? Então vamos lá, oitavo ano. Primeira pergunta que eu passei para vocês fala o seguinte: explique por que para um país ter um grande PIB não significa ter boas condições de vida. O que acontece? Quando a gente pensa em PIB significa Produto Interno Bruto. É tudo que um país produz em um ano. Show de bola? Ou seja, é tudo que ele produziu e vendeu. Esse dinheiro pode ser reinvestido em políticas sociais, pode ser reinvestido em saúde, educação, em infraestrutura, né, serviços que são fundamentais para a melhor condição de vida de um povo. Já falamos em DH sobre isso, que é constituído por saúde, educação e renda per capita. Inclusive eu cheguei a comentar com vocês que a educação puxa os dois outros pilares do IDH para cima. E o IDH, ele é focado em entender o quê? A qualidade de vida dessa população. Então, só para a gente ter em mente o seguinte: o PIB, ele simplesmente indica o quanto que um país exportou, quanto que um país vendeu, ponto final. Ele não está preocupado com qualidade de vida, tá? Só para deixar isso muito claro para vocês, beleza? Então, como que um país pode ter um grande PIB e ao mesmo tempo não necessariamente ter boas condições de vida? Ora, é só ele não pegar aquela grana que ele arrecadou com as suas vendas, né, e não investir em serviços sociais, como educação, que puxa, né, a qualidade de vida para cima da população de uma forma geral. Percebem? Quer um exemplo? O Brasil, o país de vocês. O Brasil tem um PIB trilionário. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Do mundo. Um dos maiores exportadores de carne. Um dos maiores exportadores de vários produtos. Um dos maiores exportadores de café. E ainda assim, tem uma desigualdade social absurda. Show de bola? Acredito que eu tenha respondido bem essa número 1 para vocês, né? Vamos para 2. A 2 fala o seguinte: eu estou aqui com as perguntas, por isso que de vez em quando eu paro e fico passando o dedo assim, tá? A 2 eu falo o seguinte: o IDH foi criado com a finalidade de dar bases estatísticas para diagnosticar a situação dos países em relação às suas necessidades. Esse índice tem como base 3 pilares. Quais são esses pilares? Eu acabei de falar no número 1, né? Listãozinha, ó, mole, né? Educação, saúde e renda per capita. Professor, o que é renda per capita? É quanto que cada um tem no bolso. Renda per capita é a renda de cada uma das pessoas que compõem a população de um país, tá? Inclusive na aula de vocês eu cheguei a comentar como que esse índice não é necessariamente correto. Porque em um país com uma desigualdade social absurda como o Brasil, em que você tem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, esse índice, esse pilar renda per capita é puxado para cima por aqueles que têm muita grana. Então, não necessariamente esse renda per capita vai indicar, né, com muita certeza quanto que cada um tem no bolso, quanto que cada um ganha por mês. Beleza? Mas ainda assim, o IDH, mesmo contando com esse pilar frágil, né, que é a renda per capita, ele oferece mais subsídios para o entendimento da qualidade de vida de uma população do que o PIB, por exemplo. Até porque o IDH considera educação e saúde. Show de bola? Vamos para 3. A 3 explique Estado, território, Estado-nação e nação. No caderno de vocês tem esses conceitos muito bem explicadinhos, tá? Eu aqui estou focando mais em dar uma explicação geral, tá? A resposta, você certeira, né? Você pode escrever como gabarito, tá no caderno de vocês, até porque eu já passei esses conteúdos, ó, há muito tempo.
Então eu vou focar direto na explicação, tá? O Estado é basicamente o seguinte: ele se desenvolve a partir do momento em que você tem a delimitação de um território e existe um grupo político ou alguém que vai estabelecer o que deve ou não ser feito, beleza? O Estado, ele é constituído por um território mais a sua nação. E sobre essa galera, o território e a nação, você tem um grupo político ou uma pessoa que está acima e é quem manda. É quem vai dizer, dali até ali é a sala do 8º ano, ponto final. Sacaram? Então o Estado é isso. Ele existe, ele é desenvolvido a partir do momento que há a delimitação de um território, a partir do momento que lá dentro desse território existe uma nação e que existe alguém que vai dizer o que deve ou não ser feito, liderando esse Estado, beleza? Território, o que é território? É uma porção do espaço geográfico que é delimitada por relações de poder. Como assim, professor? Relações de poder delimitado, como é que isso funciona? É o seguinte, vamos pensar em conquistadores. Vamos pensar no que foi a colonização da América. Os portugueses chegaram aqui, encontraram o Brasil, só que o Brasil não estava vazio. O Brasil, né, já tinha aqui pessoas morando, que eram os indígenas. Tranquilo? A partir do momento que os europeus se defrontam contra os indígenas, guerras são deflagradas, genocídios são proporcionados, nós estamos vendo o quê? A luta de um grupo contra o outro, focando na conquista de um espaço. No caso desse exemplo, o Brasil. Perfeito? Então, território é uma porção do espaço geográfico, não é o espaço geográfico como um todo. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando de uma porção desse espaço geográfico, que é delimitada, é definida por uma relação de poder. Ou seja, um grupo político vence o outro, e a partir do momento que há essa vitória, esse grupo político vencedor vai dizer, dali até ali é o meu território. Dali até ali é onde eu mando, é onde eu dou as cartas. Beleza? Isso é território, é uma porção do espaço geográfico delimitada por relações de poder. Pensou em território, pensou em poder. Tá? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Não existe território se não houver poder sobre essa porção do espaço. Beleza? O que é o Estado-nação? O Estado-nação basicamente vai pegar muito do que eu falei no Estado. É quando você tem um território delimitado, beleza? E com alguém que manda nesse território, que diz o que deve ser feito, que é o Estado. Afinal de contas, o Estado é aquela vamos colocar assim, entidade que vai focar em organizar, né, os rumos desse território, os rumos desse país, né? Então, o Estado-nação é um conceito que vai se sustentar sobre a existência desse Estado, tá? Mas a nação que existe ali dentro. Então, de um lado, você tem essa entidade que tem o foco de organizar, de ditar os rumos desse território e, obviamente, dessa população, dessa nação. Eita, apareceu um bichinho aqui. Voltando. Ele é responsável por ditar os rumos dessa nação. Beleza? Esse é o Estado. E a nação é um mesmo grupo, né? Na verdade é um grupo de pessoas que compartilham entre si características históricas, filosóficas, têm o mesmo processo de formação. Quando você fala, por exemplo, em nação brasileira, nós temos as nossas diferenças internas. O carioca é muito diferente do paulista, que é muito diferente do sulista, que é muito diferente do nordestino, que é diferente do nortino, que é diferente da galera
do Centro-Oeste. Beleza? Porém, todos têm o mesmo processo de formação histórica. Todos foram colonizados por europeus. Todos passaram pela escravidão. Todos passaram pelo genocídio da população indígena. Percebem? Todos fizeram parte de uma colônia de exploração, que é o Brasil, em que o foco é único. Retirar o máximo de recursos possíveis e mandar para o mercado europeu, coisa que acontece até hoje, tá? Foi se modificando mais ou menos ao longo do tempo, mas essa estrutura, essa divisão internacional do trabalho, consolidada, construída lá no século XVI, ainda é presente. Mas voltando um pouquinho, né? São pessoas de regiões diferentes do Brasil, que, entretanto, compartilham as mesmas características históricas. Perfeito? Ou seja, o conceito de Estado-nação, ele mescla, né? Ele junta a ideia de Estado, já falamos bastante, inclusive, sobre o que é Estado, e a ideia de nação. Esses dois juntos, beleza? E o próximo conceito é o conceito de nação, que eu acho que eu já falei bastante o que é, né? São pessoas com as mesmas características históricas, filosóficas, enfim, que compartilham o mesmo processo formativo, o mesmo processo de formação e que compartilham o mesmo território. No caso do Brasil, o território brasileiro. Show? Vamos para a questão 4 agora. Grandes civilizações humanas historicamente se estabeleceram ao redor de vales férteis. Explique essa relação. Muito simples, tá, gente? A própria questão já entrega. Pensem em vales férteis. Já falamos sobre isso. Em todo vale fértil você tem o quê? Um rio. Você tem um canal. Desculpa pelo barulho da notificação, tá? Esqueci de botar para vibrar. Enfim, vamos embora. Em todo vale você tem um canal. Você tem um rio. Ou vários rios que passam ali. E o espaço ao redor desses rios, o espaço ao redor das margens desses rios, é absolutamente fértil, por isso vale fértil. Professor, por que é fértil? Porque existem momentos do ano, né, que são os momentos que nós chamamos de cheias desses rios, em que a água que está dentro desses canais transborda as margens. Por quê? Choveu, mais água dentro do canal, transbordou. Porém, essa água retorna para dentro do canal. E quando ela vai retornando, ela vai fertilizando esse solo ao redor do rio. O homem, que já estava num processo de plantio, de buscar plantar, buscar se tornar... me fugiu a palavra... sedentário, ou seja, sedentário porque não fazia exercício? Não, porque ele agora não era mais coletor. Ele não ficava retirando os recursos naturais que existiam em um dado local, caçando os animais que tinham lá, e depois, quando tudo acabava, ele migrava para uma outra região. Não, o homem agora já tinha descoberto a agricultura. Então ele podia se estabelecer num local só, porque ele teria uma fonte de alimentos constante, por conta da agricultura. Perfeito? Então o homem, nesse momento, né, já nessa fase sedentária, ele percebe que ele conseguia ter maior produtividade, maior fertilidade ao redor desses rios do que em regiões mais afastadas. Então ele começou a se estabelecer ali. E outras pessoas começaram a chegar, e civilizações foram sendo formadas. Ora, as civilizações mais antigas que nós temos, pelo menos até hoje que nós temos registro, né, são da África, do continente africano e do continente asiático. Aonde que essa galera se estabelecia? Ao redor de vales férteis. Percebem? Como que a relação dessa fertilidade, como que esse elemento físico, esse elemento natural, é profundamente ligado com um elemento social, que é a formação de sociedades.
É isso, gente. Acredito que tenha dado bastantes subsídios aí para vocês conseguirem formular uma resposta bacana aí para 4, né? Vamos lá. E caso tenham dúvida, tá no caderno de vocês, tá? Só voltar lá e ler. Número 5. Quais as diferenças entre as teorias malthusiana e a teoria reformista? Em primeiro lugar, a teoria malthusiana ela tem ramificações, tá? Tem o neomalthusianismo, tem o ecomalthusianismo, beleza? Que são atualizações do que Malthus falou lá atrás, beleza? Mas, resumindo aqui para facilitar, qual é o cerne, qual é a base da teoria malthusiana? Ora, Malthus dizia o quê? A população cresce em progressão geométrica, em PG, enquanto que a comida cresce em PA, progressão aritmética. Professor, PG, PA, o que é isso? Calma, respira, tá tudo bem. Não precisa saber o conceito matemático, tá? Basicamente é o seguinte, Malthus dizia, cara, a população, a raça humana, cresce muito mais do que a quantidade de alimentos. Estamos crescendo, milhões, e a comida acompanha esse crescimento? Essa é a teoria malthusiana. Ou seja, a quantidade de alimentos no planeta não acompanha, segundo Malthus, a quantidade de pessoas que nascem no nosso planeta. Não acompanha o crescimento populacional, o crescimento demográfico. Malthus via isso como um problema. E um ponto muito importante, ele dizia que a população crescia em PG, ou seja, crescia pra caramba, caso ela não fosse obstaculizada. Professor, que palavra é essa? Ele dizia o seguinte, vai ter gente pra caramba nascendo no mundo se não houver nenhum evento que impeça essa quantidade gigantesca de pessoas, né, no planeta e pessoas nascendo. Ou seja, Malthus enxergava como algo positivo desastres naturais, doenças, porque afinal de contas eram pessoas morrendo, logo menos pessoas no mundo, logo mais comida que sobrava para quem estivesse vivo. Então Malthus, no mundo de 2021, Malthus faria festa no Brasil. Brasil que não está controlando o coronavírus de forma nenhuma, de maneira pífia, sendo visto de uma maneira bizarra pelo mundo inteiro, aqui seria, né, o primor para Malthus, né? Mais pessoas morrendo significaria mais alimentos, tá? E Malthus, ele recomendava como uma postura positiva, né, você não ter filhos. Malthus pregava o celibato. Não se relacionem. Percebam que tudo isso que eu estou falando aqui é um pensamento muito raso, um pensamento muito simplista, um pensamento muito datado e que não faz o menor sentido, né? É um pensamento retrógrado demais, tá bom? É basicamente isso. Se tem muita gente no mundo, vamos parar de fazer gente. Então, gente, pessoas, não se relacionem. Tudo solucionado. Raso demais, né? E Malthus entendia que o problema da pobreza, né, era justamente o crescimento demográfico não obstaculizado. Ou seja, o que gera pobreza é muita gente, né? Gente, desculpa o barulho da notificação, é que ninguém está mandando mensagem. Quando eu começo a gravar, do nada, todo mundo quer falar comigo. Desculpa, eu vou botar para vibrar no próximo vídeo, caso seja necessário. Caramba! Vamos lá, vamos voltar. Então é isso, né? Malthus entendia que a pobreza era gerada por essa quantidade gigantesca de pessoas. Então, se você tem 6, 7, 8, 9 filhos, a culpa da sua pobreza, caramba, que raiva, a culpa da sua pobreza é a quantidade de filhos que você tem. Segurem essa informação. E aí, né, vai chegar uma galera ali no século XIX, que é a galera da teoria reformista, de base marxista, que vai falar o seguinte, não, Malthus está viajando. Isso que ele acabou de dizer não tem pé nem cabeça.
não tem nenhuma relação com a materialidade dos fatos, não tem nenhuma relação com a realidade. O que gera a pobreza é a desigualdade social. As pessoas têm muitos filhos porque elas não têm acesso à informação decente, porque elas não sabem como se cuidar, porque elas não têm acesso a essa informação, porque elas não têm acesso a métodos contraceptivos. Isso é que gera a pobreza. Ou seja, a galera da teoria reformista vai dizer o quê? Não. O que gera, né, esse crescimento demográfico gigantesco é justamente quem? A desigualdade social. Percebam que a teoria reformista inverte aquilo que Malthus tinha acabado de dizer. É a desigualdade social que vai gerar a pobreza. É a desigualdade social que vai gerar, né, esse número gigantesco de filhos, tá bom? De pessoas nascendo. Basicamente, essas são as principais diferenças entre uma teoria e outra, tá bom? Agora vamos passar para aqueles exercícios que eu passei para vocês no livro, tá? Eu vou só pegar aqui meu livro e já volto, um minutinho. Vou fazer um corte. Voltei já com o meu livro em mãos. Vamos lá. Primeira questão que eu passei para vocês está na página 29, questão de número 1. Diferencie o termo raça de etnia. Vamos lá. Eu vou ditar aqui uma respostinha para vocês, mas depois eu explico mais a fundo, tá? Raça é um termo utilizado para identificar diferentes povos de uma mesma espécie, levando em consideração a estrutura física e a cor da pele. Ou seja, raça, por mais que do ponto de vista biológico seja um conceito errado, porque todos nós fazemos parte da mesma raça, que é a raça humana, do ponto de vista sociológico é um conceito utilizado, tá? E ele é utilizado para quê? Para diferenciar grupos humanos de acordo com características físicas. Cor da pele é um excelente exemplo para entender esse conceito de raça, beleza? Novamente, do ponto de vista biológico, não faz o menor sentido. Somos todos de uma única raça, a raça humana. Porém, do ponto de vista sociológico, esse conceito é muito utilizado, porque ele se preocupa em dividir grupos humanos, agrupamentos humanos, a partir de características físicas. Quem é o grupo, né? Quando que esse conceito foi formado e foi utilizado com muita força? Século XIX, em grande parte, né? Com muita força, a partir dos europeus. Por quê? Porque essa galera estava colonizando a África e a Ásia. Eles estavam retalhando os continentes entre eles, né? Então, cara, eu estou fazendo barbaridades com pessoas. Eu estou fazendo genocídios gigantescos. A atuação da Inglaterra, por exemplo, no norte da África é um absurdo. É um troço bizarro, que deixaria Hitler com inveja, para vocês terem uma ideia. O que foi feito em África e Ásia durante o século XIX e antes do século XIX não tem nome. É um troço monstruoso que foi desenvolvido pelos europeus, tá bom? Então os europeus precisavam justificar para a sua população as atrocidades que eles estavam fazendo. E como que eles justificaram? Cara, eles são de outra raça, eles são menos humanos que a gente. Se são menos humanos, dói menos no coração. Sacaram? E aí, conforme as décadas foram passando, os séculos foram passando, as pessoas foram estudando, foram vendo que, caramba, isso não faz o menor sentido, né? Já não fazia lá atrás. E existiam pessoas que diziam que não faziam sentido, né? Agora, então, muito menos. E esse termo foi ressignificado para estudos sociológicos quanto a essas divisões que são feitas e que foram construídas lá atrás por conta desse processo de colonização desenvolvido pelos europeus, tá bom? Um conceito utilizado para entender esse processo ao longo das décadas. Mas, voltando, raça é um conceito utilizado para diferenciar grupos humanos, grupamentos humanos, de acordo com características físicas, como a cor da pele, tá bom?
Etnia delimita determinado grupo por seus aspectos linguísticos e culturais. Etnia vai dividir grupos de acordo com características culturais, de acordo com aspectos linguísticos, que também acabam entrando na parte cultural. Tá bom? Então, facilitando, raça diferencia as pessoas de acordo com aspectos físicos, como cor da pele. Etnia diferencia as pessoas de acordo com aspectos linguísticos e culturais. Tá bom? É isso. Passando aqui para o próximo exercício. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Questão 4, da página 32. O enunciado é: sobre as teorias malthusiana e neomalthusiana, é correto afirmar. Então eu estou falando do quê? Estou falando da galera que é malthusiana. Porém, eu estou querendo agora entender, né, como que os neomalthusianos são diferenciados em relação aos malthusianos, ou também conhecidos como malthusianos tradicionais. Tá? O gabarito dessa questão é letra D de dado. Vamos ler esse gabarito. Embora as duas teorias fossem antinatalistas, o que quer dizer isso? Antinatalistas. Não queriam que as pessoas tivessem filhos. Basicamente isso. Falavam contra esse crescimento populacional gigantesco, tá? Os neomalthusianos defendiam um controle da natalidade preponderantemente nos países subdesenvolvidos, e os malthusianos propunham um mecanismo chamado sujeição moral. Ou seja, os neomalthusianos defendiam o controle da natalidade nos países subdesenvolvidos. Por quê? Eles não falavam também da questão da pobreza? Tem a questão da comida, né, mas também tocavam nesse aspecto da pobreza, que eu já inclusive comentei aqui com vocês, diferenciando malthusianos de reformistas. Por que eles focam como é que é o livro põe aqui mesmo? Por que eles focam no controle de natalidade nos países subdesenvolvidos? Porque eles não diziam que era a pobreza que gerava o crescimento demográfico? Não diziam isso? Não diziam que existia uma relação muito grande entre essa explosão demográfica e a pobreza? Então, se é assim, vamos controlar essa natalidade aonde? Os pobres, nos países pobres. Assim fica tudo de boa. Beleza? É bom ter isso em mente, por quê? Porque eles eram europeus, tá? Então, é uma teoria europeia, é uma teoria eurocêntrica. Então, a gente aqui está fazendo tudo certinho, tudo bem. Claro que eles tinham cidades lotadas, Londres fedia, né, porque não tinha o mínimo de saneamento básico, não tinha o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Mas eles eram europeus, eles eram os colonizadores. Quem que, olhando para o aspecto global, está mais errado aí nessa lógica? Os pobres, percebem? E aqui, os malthusianos propunham um mecanismo chamado sujeição moral. Esse é um ponto muito importante que eu esqueci de comentar com vocês. Malthus era um padre. Ele era da Igreja Católica, ele era da Igreja. Então ele não podia propor, né, mecanismos que impedissem que pessoas ficassem grávidas, porque afinal de contas isso seria pecado. Então é onde vem a sujeição moral, que é o seguinte: faça o celibato, não se relacione com outras pessoas, assim o problema está resolvido. Percebam? Ele não falou contra, né, o nascimento de bebês, mas ao mesmo tempo ele criou uma solução para isso, que é a sujeição moral. Façam um celibato, não se relacionem. Assim, vocês vão estar ajudando o mundo inteiro. Novamente eu lembro, essa é uma teoria do século XVII. Não me lembro agora ao certo, se é 17, 18 ou 19. Eu acredito que esteja ali entre 18 e 19. Porém, pelo amor de Deus, né, gente? Uma teoria extremamente antiga, nunca fez sentido, caiu por terra com uma facilidade bastante grande, mas infelizmente a gente escuta até hoje pessoas falando sobre isso, mas não tem
nenhuma reverberação científica, não tem nenhum sentido, e os reformistas já trataram de mostrar, né, os erros dessa teoria há centenas de anos. Tá? Vamos continuar aqui. É por isso que é a letra D, bom? D de dado. Próximo exercício. Avançando aqui, tá? Colocar na página, tá aqui. É esse aqui mesmo? É esse. Página 63, página 63, número 4. Coloque V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Já adianto para vocês que a sequência correta é F de falso, V, V, V. Tá bom? Vamos ver essa primeira, essa letra A. Péssima qualidade de vida, baixo nível de desenvolvimento tecnológico e elevada dívida externa são as principais características dos países desenvolvidos. Não. Nós já vimos em aulas anteriores que nos países desenvolvidos nós temos ótimas qualidades de vida, a qualidade de vida lá é muito melhor, dentre tantos motivos, porque eles investiram em ciência, tecnologia, educação, saúde, sem falar também do aproveitamento de todos os recursos naturais que eles roubaram aqui do sul global, que facilita muito você ter boas condições de vida, né? Então tudo isso vai influenciar, né, nesse processo de desenvolvimento da qualidade de vida nesses países, tá? Baixo nível de desenvolvimento tecnológico? Não. Eles têm um nível de desenvolvimento tecnológico bastante grande. Inclusive eu cheguei a comentar com vocês que lá no século XVI foi feita a divisão internacional do trabalho, em que basicamente os países que eram colônias vendiam matérias-primas, produtos primários, né, cana-de-açúcar, pau-brasil, café, soja mais recente, né, borracha, ouro, minérios de maneira geral, para os países europeus. E esses países europeus faziam fortunas vendendo lá na Europa, entre si. Tá? Então, uma divisão internacional do trabalho foi desenvolvida, e esses países europeus vendiam produtos mais complexos para as suas colônias. No caso, vendiam roupa, né, alguns produtos que fossem mais necessários, que as colônias não produziam, e não produziam porque não tinham competência para isso, não produziam porque não fazia parte do plano dos países colonizadores, que não queriam que elas desenvolvessem algum tipo de autonomia, porque o foco deles era única e exclusivamente explorar esses países. Se eles têm que ser explorados, eles não podem se desenvolver, porque senão eles vão sair dessa condição de serem explorados e talvez podem até se tornar competidores no mercado internacional. Então isso já era vigente lá no século XVI, estabelecido no século XVI e é presente até hoje, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa, né, no espaço geográfico, né, quando a gente pensa no espaço industrial mundial, o que nós temos? Nós temos uma Nike, por exemplo, né, que a sede dela, o centro pensante, né, aquele centro que vai nortear como que a Nike vai lidar, né, com o cenário global de vendas e compras. Esse cerne, esse centro está lá, nos Estados Unidos, local de criação da Nike, e as montadoras, as fábricas, as indústrias que precisam de mão de obra minimamente qualificada, mas nem tanto assim, vão ficar onde? No sul global. Vão para o Brasil, vão para o México, vão para o sul, sudeste asiático, beleza? Ou seja, continuamos fazendo produtos continuamos desenvolvendo atividades mais simples, enquanto aquelas mais complexas continuam centradas aonde? Nos países sede dessas empresas, que nós chamamos de países do centro do capitalismo moderno, beleza? Então, eles têm um desenvolvimento tecnológico baixo? Não, muito pelo contrário, tá? E a elevada dívida externa? Não. Já comentamos sobre um tal de FMI, Fundo Monetário Internacional, já chegamos a comentar sobre um tal de Banco Mundial, que são basicamente instituições multilaterais, né, que têm suas sedes em países desenvolvidos, em que os seus acionistas, não acionistas, mas aqueles países que colocam o maior aporte de capital, que são aqueles países que injetam mais grana nessas instituições, são os países
subdesenvolvidos. Logo, eles têm maior voz nas decisões desses organismos multilaterais, que têm um único foco. O foco do FMI e do Banco Mundial é muito parecido, né? Que é basicamente fornecer empréstimos para países subdesenvolvidos, empréstimos esses focados em obras de infraestrutura. Então, construção de pontes, construção de indústrias, tudo bem? Porém, quando você pega empréstimo com a FMI, com o Banco Mundial, eles vão falar para você o seguinte: pegou empréstimo? Beleza. Agora, você não vai poder investir em educação, não vai poder investir em saúde, não vai poder investir em infraestrutura, por mais que os empréstimos tenham sido focados nisso. Por quê? Porque eu quero a minha grana de volta. Não me interessa como você vai fazer para pegar esse dinheiro. Eu só não quero que você invista em outras coisas que não sejam me pagar. E os juros, gente, sobre essa grana, são muito elevados. O Brasil ficou encalacrado com o FMI. O FMI foi uma parada para o Brasil, assim, absurdo. O Brasil ia, a década perdida, em 1980, depois da ditadura militar, a gente tem isso muito claro. O Brasil para, por conta dessa dívida externa absurda que ele tinha, né? Inflação absurda, uma inflação puxada pelo dólar, inclusive, absurda, né? Não sei quantos % por dia. Você ia no mercado comprar um leite que estava custando, sei lá, R$2, ou estava daqui a algumas horas, estava custando 5. Então o Brasil ele foi muito assolado por essa dívida externa com o FMI e com o Banco Mundial também. Já adianto que o Brasil pagou essa dívida, por mais que ele tenha voltado a pegar um dinheirinho emprestado, né, nesses últimos tempos. Mas enfim, né? Então, não são os países desenvolvidos que têm uma elevada dívida externa com o FMI e Banco Mundial. Que tem elevada dívida externa com essas organizações são os países subdesenvolvidos, os países da periferia do sistema capitalista, beleza? Porque desde da sua gênese, né, na modernidade, a partir da colonização, eles sempre não tiveram condições de promover uma industrialização autônoma. Eles eram focados em exportar café, cacau, carne, cana-de-açúcar, não ter indústria. Show de bola? Vamos agora para B. A expressão terceiro mundo foi criada na década de 50 pelo francês Alfred Sauve para indicar todos os países capitalistas subdesenvolvidos existentes no planeta. Foi isso mesmo, tá, gente? É verdadeiro. Alfred Sauve, ele cria a terminologia país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem ficava no primeiro mundo? Os países capitalistas desenvolvidos, como os Estados Unidos. E quem ficava no segundo mundo? Os países socialistas, tá? Liderados pela União Soviética, tá bom? E o terceiro mundo era quem? Eram os países que também eram capitalistas, porém eles não eram desenvolvidos. Logo, eles ocupavam um grupo só deles, os capitalistas subdesenvolvidos, tá? Depois essa terminologia cai com o final da Guerra Fria. Depois a gente vai ter também o crescimento econômico e industrial dos países do terceiro mundo, não justificando a terminologia. Então agora vai ser mais utilizado o termo subdesenvolvido e desenvolvido. Depois vão vir os países emergentes ou em desenvolvimento, mas enfim, o foco aqui nessa questão é o seguinte: primeiro, segundo e terceiro mundo, né, eram divididos dessa forma na terminologia criada por Alfred Sauve, tá bom? E que cai por conta do final da Guerra Fria, em grande parte, tá bem? Próximo aqui, os piores IDHs do planeta pertencem aos países considerados subdesenvolvidos, principalmente os africanos, onde a fome e a mortalidade são extremamente elevadas, tá certo? Os piores IDHs, que é aquele índice que vai quantificar, né, a qualidade de vida de um povo, estão nos países subdesenvolvidos. É isso mesmo. E a letra D de dado: o mundo durante a Guerra Fria foi dividido em primeiro mundo, composto pelos países capitalistas ricos, segundo mundo, constituído pelos países socialistas, e terceiro mundo, que englobava todos os países subdesenvolvidos. Acabei de falar sobre isso, né, gente? Vamos embora. Próxima questão. Deixa eu pegar aqui. Questão número 6. Apagou minha luzinha aqui, gente, desculpa. Eita, voltou. Faça-se a luz. Vamos.
Número 6 da página 67. Questão da PUC, inclusive, tá? Observe a imagem e as afirmações abaixo. Primeira coisa, observem essa imagem. Aqui nós temos um globo, tá? E na porção de cima, ou quem está no norte, está jantando, feliz da vida, e quem está embaixo está com uma vassoura batendo, né? E quem está em cima, nervoso, chateado. Já adianto que isso é uma representação da realidade do nosso planeta, tá? O norte rico e o sul pobre, tá bom? Primeira, a número 1. Atualmente, os habitantes dos países situados no hemisfério norte têm condições de existência muito superiores às daqueles que vivem no sul. Segura essa. 2. A revolução técnico-científico e informacional realizada nos países ricos aprofundou o abismo socioeconômico existente entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Tá certo, segura essa também. 3. A pobreza e a desigualdade social têm origem no sistema capitalista, que possibilita a alguns concentrar riqueza. Eu colocaria como correto, mas enfim. E 4. As pressões exercidas pelas populações do sul permitirão que já na próxima década ocorra um equilíbrio entre o consumo por bens pelos habitantes do norte e do sul, completamente errado. A imagem e seus conhecimentos sobre a economia mundial permitem concluir que estão corretas somente o gabarito é letra A, tá? 1 e 2. O livro de vocês colocou a 3 como errado. Bom, discordo, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ler a 1 de novo. Ele fala o seguinte: que os habitantes dos países situados no hemisfério norte têm condições de existência muito superiores à da galera que está no hemisfério sul. É isso. O pessoal tem mais grana, maior qualidade de vida, até porque foram eles que foram os colonizadores, né? Tá certo. A 2 é interessantíssima, eu quero conversar com vocês. A revolução técnico-científico e informacional. Parou. Vou beber uma aguinha antes. O que é essa revolução? Esse é um termo criado por um dos maiores geógrafos do Brasil, quiçá da América Latina, quiçá do mundo, tá? Que se chama Milton Santos. Milton Santos é um gênio da geografia, é o nosso pai, assim. E ele criou esse termo. E percebam, revolução técnico-científico-informacional. Por que esse termo grande? Pelo seguinte, Milton Santos, ele fala que o atual momento que nós vivemos no capitalismo, ele expressa o quê? Uma comunicação muito grande entre a técnica e a ciência. Já parou para pensar o seguinte? Tecnologia, técnica. Toda tecnologia é uma técnica, gente. E como que uma tecnologia nova é criada? A partir da ciência. Então Milton Santos fala o seguinte: você não consegue entender o mundo atual sem considerar a relação extremamente profunda que existe entre ciência e tecnologia e técnica. Quer um exemplo? Pensa no iPhone. O iPhone, todo mundo quer esse telefone, né? Que custa 10 mil reais. O iPhone, ele surge de um projeto estatal, para ser mais específico, do exército norte-americano, que de qualquer forma era financiado por dinheiro vindo do governo dos Estados Unidos. A base do iPhone, a tecnologia utilizada para o desenvolvimento do iPhone, vem de pesquisas do governo norte-americano. Vem de pesquisas financiadas por dinheiro estatal. Depois a Apple pega essas pesquisas, pega esses artigos publicados e fala, cara, vou me aproveitar disso aqui para criar o meu produto. E aí, em cima da base que já tinha sido criada, ela constrói o iPhone. E um pouquinho mais no passado, a primeira patente com relação a uma tela de toque foi criada lá no Reino Unido, também financiado por intermédio de capital estatal.
Ou seja, a Apple pegou todas essas pesquisas que já tinham sido desenvolvidas lá atrás pelo Estado, pelos governos de 2 países, e fala, cara, muito interessante isso aqui que eles descobriram. Agora eu vou criar o meu produto sobre isso. Ou seja, o que nós temos aí? Uma relação muito profunda entre pesquisas científicas e tecnologia. Toda tecnologia, para ser criada, antes é necessário que um estudo tenha sido feito, que pesquisas tenham sido feitas. Logo, a relação entre técnica e... esqueci. Entre técnica e ciência é extremamente grande. Então Milton Santos ia dar o pontapé dele falando assim, você não consegue entender o mundo atual sem entender essa correlação muito grande entre ciência e técnica, entre tecnologia. Tá? E a parte do informacional? Milton Santos coloca que a informação talvez seja mais importante, inclusive, do que essa relação entre os dois que eu falei anteriormente. Como assim, professor? Pelo seguinte, hoje em dia, como que as indústrias se distribuem pelo mundo? Cara, eu vou colocar minhas fábricas, minhas montadoras, minhas maquiladoras nos países que me ofereçam os melhores fatores locacionais. O que são esses fatores? São basicamente elementos que vão proporcionar uma produção mais barata para essas empresas. E como exemplo desses fatores locacionais, nós temos legislações trabalhistas mais frágeis, ou seja, quanto menos direito para o trabalhador, mais eu consigo juntar de grana. Eu não preciso me preocupar com 13º, não preciso me preocupar com salário, não preciso me preocupar com nenhum direito. Então eu acumulo mais. Perceberam? Então, legislações trabalhistas mais frágeis, legislações ambientais mais frágeis, inclusive hoje em dia, grande parte da poluição feita em corpos hídricos, poluição feita sobre os solos, que inclusive muda a própria composição química desses solos. O solo era A e se torna Z, né, por conta da atuação do homem sobre ele. Todas essas poluições são feitas a partir da jogada de rejeitos químicos, tanto de empresas quanto de indústrias, quanto também vindas do agronegócio. O agronegócio adora poluir um rio. Ao invés de eu jogar todos aqueles meus rejeitos advindos das minhas indústrias que produzem agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, né, em um local separado, eu jogo direto no rio e acabou. É mais barato. Poluir, gente, é mais barato. Ninguém polui à toa. Polui porque é barato. Você joga ali no chão e finge que nada aconteceu. É o que majoritariamente as indústrias no Brasil fazem. Só no Brasil? Não, no sul global inteiro. Então, legislações trabalhistas mais frágeis, legislações ambientais mais frágeis, né, não terem que pagar pelo metro quadrado em que estão alocadas, não terem que se preocupar com impostos. O Brasil, inclusive, para ser mais específico, o Rio de Janeiro, tem uma mania muito comum, né, que é a seguinte: vem para o Rio, que se você vier para cá, você vai ficar 10 anos sem pagar nenhum imposto. Ah, professor, e quando chega no 10º ano, o que acontece? Eles renovam por mais 10, né? Então as empresas ficam basicamente existindo sem pagar nada para o Estado, né? Sem se preocupar com legislação trabalhista, sem se preocupar com legislação ambiental, sem se preocupar com basicamente nada, né? Isso é o que vai construir, né? Esses são os fatores locacionais. E é em busca deles que as empresas, né, multinacionais vão atrás, com loucas, atrás de um fator locacional mais atrativo, né? E é onde que eles encontram no sul global, tá? E é assim que é a estrutura, né, de produção dessas empresas. Então, quando a gente pensa no informacional que Milton Santos coloca lá no seu conceito, é isso. Eu preciso ter a informação de onde que é mais barato para eu colocar a minha indústria. Pegou? É isso.
Esse é o conceito de revolução técnico-científico-informacional do Miltola, tá bom? Gabarito letra A. Então, para o nosso último exercício, será que eu já fiz? Ele. Ah, tá, número 7. Número 7 da página 67 mesmo, tá? E aí tem uma figura, novamente, de um globo. As pessoas que estão em cima estão felizes e as pessoas que estão embaixo estão tristes, né? Norte e sul. Observando a charge, a interpretação geopolítica correta se refere ao letra A, né? Conflito norte-sul, ou seja, a galera do norte tem melhores qualidades de vida, tem mais acessos a infraestruturas múltiplas, enquanto que o sul ainda vive uma estrutura, né, que foi construída, foi pensada lá no século XVI, né, com o início das grandes navegações. Bom, gente, essa foi a nossa revisão. Espero que eu tenha conseguido trabalhar bem esses conceitos com vocês. A prova não está difícil, mas também não está fácil. Tá? É necessário pensar um pouquinho, é necessário articular algumas coisas que a gente já falou nas nossas aulas, é necessário estudar, é necessário prestar atenção nesse vídeo que está grande, mas é para ser grande mesmo, porque é para vocês terem o máximo de acesso a informações que vocês puderem aqui comigo, tá bom? Qualquer coisa me procurem, tá? Quero muitos 10, vocês vão arrebentar, eu tenho certeza, e é isso, tamo junto. Beijo no coração, fui!